Por que alguém escolhe advogar no tribunal do júri? Certamente a carreira do júri não é o caminho mais curto de uma advocacia de sucesso. Também, com toda certeza, não é a mais confortável. O júri exige técnica, improviso, exige performance, exige domínio, acima de tudo, exige responsabilidade. O que foi dito no júri não tem como mais voltar atrás. E o que foi esquecido não tem mais uma segunda opção para que aquilo seja dito ou apresentado para os jurados. Ainda assim, ou justamente por isso, muitos advogados fazem do júri como o seu foco central no desenvolvimento da sua advocacia. Nesse vídeo eu vou te explicar por quê. E farei isso de uma forma muito objetiva a partir de 3 motivos principais. O júri é o único lugar em que pessoas julgam pessoas. Mas antes mesmo de falarmos sobre o júri, deixa eu me apresentar. Meu nome é Matheus Scarlatti, eu sou advogado criminalista com atuação em foco no Tribunal do Júri e sou um dos professores da Oficina Criminal, que terá a oportunidade de te ensinar os melhores macetes e as melhores técnicas para uma atuação certeira e precisa no Tribunal do Júri. Quando a gente fala Tribunal do Júri, a principal diferença é que o processo que é submetido ao júri, ele não é julgado por um juiz togado, e sim por pessoas integrantes da sociedade. Lembrando que só vai para o júri os casos de crimes contra a vida na modalidade dolosa, seja ele tentado ou consumado. Na maior parte do processo penal, quem julga os casos é um juiz togado, aquele que está totalmente preparado com as terminações jurídicas, que está acostumado com as dogmáticas e com aqueles jargões que nós advogados usamos diariamente quase que de forma automática. Porém, no júri não é assim. No júri, quem decide são cidadãos comuns, cidadãos, pessoas da sociedade, às vezes o seu vizinho, o seu amigo ou você mesmo pode servir como um jurado. E aí você tem a incumbência de exercer uma função temporária, de julgar o seu semelhante, mesmo que não tenha nenhum domínio jurídico, mesmo que não conheça o direito de uma forma debruçada. Simplesmente vai julgar fatos, se sim ou se não, diante de um questionamento que será feito. É isso que muda toda a lógica da advocacia. Não se trata simplesmente de elaborar uma tese, de desenvolver uma tese jurídica, mas de como vai explicar para uma pessoa que não teve o contato com o mundo jurídico, com aqueles jargões, com aquelas expressões jurídicas que, como eu já disse, nós falamos quase de forma automática. E aí mora o maior desafio: tornar compreensível um processo que muitas das vezes já perdurou por anos, já correu centenas, milhares de páginas, e traduzir tudo isso de uma forma que seja de fácil entendimento em tão pouco tempo por uma pessoa que não necessariamente tem o domínio das funções jurídicas, dos termos jurídicos, de como funciona um processo penal. Mas essa pessoa julgará o seu semelhante, julgará um outro ser humano, e ela deve entender de uma forma clara e objetiva se aquela pessoa merece ser condenada por aquele fato que está sendo imputado ou não. E é por isso que o Tribunal do Júri obriga que o advogado tenha domínio não tão somente das termos jurídicos, mas de como apresentar o fato, como apresentar o processo, como manejar e expor as provas boas e, além de tudo, como construir uma narrativa de uma forma coerente e clara, de uma forma compreensível acima de tudo. E o próprio rito do júri, ele força que o destinatário daquela prova, ou seja, a pessoa que vai julgar, não é um técnico. Sendo assim, é uma pessoa leiga. E com isso, tudo é feito em um ato único. Muitas das vezes o júri dura um dia, ou às vezes poucos dias, a depender da extensão daquele processo. E desde o primeiro ato até a decisão, que é a sentença definitiva, seja ela condenatória ou absolutória, ela acontece em um ato único. Desde o sorteio dos jurados, a formação do conselho de sentença, a instrução processual, onde vai colher aquelas provas e expor, depois vem os debates, num segundo momento tem a réplica, tem a tréplica, que é mais uma oportunidade de debater mediante aquele fato, e no final vem a votação, em que o jurado, que é aquela pessoa da sociedade, vai decidir se sim ou se não diante de um questionamento. Será que foi o fulano
que efetivamente praticou esse crime? Será que esse crime realmente aconteceu? Será que esse fulano merece ser condenado ou ele merece ser absolvido? Dentre outros questionamentos que podem existir durante a exposição daqueles fatos. No júri, de nada adianta saber muito, mas não conseguir comunicar e tocar o jurado. Por outro lado, de nada adianta se comunicar muito bem, mas o conhecimento jurídico ser claramente raso, vazio. Tem de haver um equilíbrio entre a ostentação de capacidade técnica com a forma de comunicação. E é por isso que o júri é tão encantador. Eu falo isso mediante de diversos advogados que eu tenho a oportunidade de conversar e por mim mesmo. Eu sou um grande admirador e defensor do Tribunal do Júri como meio de justiça. O júri ele exige uma advocacia mais completa, exige que você se envolva não tão somente com a questão jurídica, mas também com toda a questão emocional, a questão humana da situação. E é você se comunicar com o seu semelhante e explicar para ele por que o seu cliente merece ser absolvido ou por que aquela pessoa merece ser condenada. Advogar no júri é aceitar que o centro do julgamento não é o advogado, não é o promotor, não é o juiz. O centro do julgamento são os 7 jurados. São aquelas 7 pessoas que darão uma sentença definitiva e definirá o resto da vida daquela pessoa que está submetida ao julgamento. Não basta dominar única e tão somente as questões jurídicas, tem que saber se comunicar. E por isso que o júri é tão encantador. O júri é um ambiente mais exigente da advocacia criminal. Uma vez que nós entendemos quem julga, isto é, não é o juiz togado, e sim 7 jurados sorteados pela sociedade, nós temos que entender o grau de exigência e responsabilidade que você tem quando pisa no plenário do júri. Em uma sessão, do Tribunal do Júri, tudo acontece ali. Não existe nenhuma opção de remanejar, não existe nenhuma opção de corrigir depois. Tudo tem que ser feito em um ato único. Se surgir alguma situação superveniente, alguma situação de surpresa, a defesa tem que agir naquele momento. Se alguma nulidade for encontrada durante aquela sessão de julgamento, nos termos de um artigo, que é o artigo 571 do Código de Processo Penal, tem que ser arguida naquele instante. Sendo assim, não existe espaço para tranquilidade e descanso no Tribunal do Júri. A boa defesa está sempre atenta, está sempre de olho em tudo o que está acontecendo. Não tem a opção de entrar com uma petição depois. Não existe a opção de informar depois, de trazer uma nova testemunha. Não existe a opção de apresentar memoriais, um resumo do que foi dito ali. O que foi dito foi feito naquela sessão. O que foi exposto para aqueles jurados. Não existe a possibilidade de se refazer dentro desse julgamento. A única exceção seria se esse conselho de sentença fosse dissolvido naquele ato e remarcado o júri, ou se em algum momento do tribunal aquela sessão foi anulada. Aí sim teria a oportunidade de se refazer. Todavia, no curso comum dos trabalhos, você não tem a oportunidade de fazer depois. Ou é feito naquele momento, ou não se faz mais. Durante essa sessão de julgamento, o advogado ele é interrompido, ele sofre objeções, ele tem a oportunidade de se desconcentrar com tantas e quantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ele não tem a oportunidade de consultar o processo ou consultar um manual de leis. Ele não tem essas oportunidades. Tudo é feito em um ato único, como eu já disse. Não tem a oportunidade de consultar um manual de leis. Então, muitas das vezes, ele é pego inclusive de surpresa. E uma das dádivas que um bom advogado do Tribunal do Júri tem de ter é aquela qualidade de saber improvisar, de saber argumentar naquele instante, não deixar para depois, de apontar quando existe alguma questão a ser apontada, de também, se for o caso, interromper a fala do seu adverso, conhecer o processo de capa a capa, para que não seja pego de surpresa. Por outro lado, o júri, embora seja muito apaixonante, ele demonstra as falhas com maior facilidade, porque em algum deslize que aconteça durante aquela sessão de julgamento, facilmente será exposta e, às vezes, esse pequeno deslize pode te custar o resultado negativo nesse processo. E sendo assim, a necessidade de conseguir atuar sob pressão
desenvolve de forma quase que automática algumas qualidades, entre elas a organização de raciocínio e a capacidade de exposição de ideias. Por mais, uma outra dádiva e uma outra qualidade que o advogado do júri tem de ter é a capacidade de leitura do ambiente, a capacidade de leitura do jurado que está ouvindo o que está sendo dito, aquela capacidade de olhar para alguém e saber se aquela pessoa está, mesmo que de forma não verbal, entendendo ou não entendendo aquilo que está sendo dito. E lembrando, o jurado ele não pode se manifestar sequer com a cabeça, positivamente ou negativamente. Então, essa habilidade é treinada simplesmente nos olhos de quem está te assistindo, nos ouvidos de quem está te escutando. Essa capacidade ela é quase que um dom sobrenatural que o advogado criminalista atuante no tribunal do júri ele desenvolve. O advogado que atua no júri ele aprende quase de forma obrigatória a como controlar as suas emoções, a como agir apesar do temor, a como se portar apesar daquela situação que te tira do eixo e como não explodir mesmo que as suas emoções estejam acaloradas. É entender que, acima de tudo, o que vale ali é o resultado do processo. O que vale ali é fazer e exercer uma boa defesa. E com isso, quase que de uma forma natural, isso acaba transbordando para as outras áreas da sua vida. No seu relacionamento, no seu dia a dia, com seus colegas de trabalho, sobretudo, ainda de uma forma mais específica, acaba transbordando nas outras audiências, mesmo que na matéria criminal, mas audiências de instrução em que o destinatário da prova é um juiz togado, às vezes até em uma audiência de outra matéria do direito. A sua condução, a sua facilidade em lidar com as situações acaba quase que de forma automática trazendo benefício para todas as áreas da sua vida. É por essa razão que muitos advogados acabam se valendo do júri como se fosse um período de aperfeiçoamento, como se fosse um ambiente remodelador, em que você começa a atuar no júri e isso quase que de forma automática começa a trazer benefício para as outras áreas da sua vida. Não significa que o atuante no júri automaticamente é melhor que o outro, não como uma área simplesmente de glamour, mas sim como uma consequência natural dos fatos. Por você estar exposto, dizendo mais, falando mais, aquilo que você muitas vezes sequer planejou a ser dito, mas foi necessário falar por conta do destino que aquele processo estava tomando, acaba-se que quase que de uma forma natural, desenvolvendo em você a capacidade de improviso e de se comunicar de maneira mais clara e assertiva. Quantas vezes você já não se pegou assistindo aquele filme e vendo a atuação daqueles advogados, ainda que norte-americanos, atuando no plenário do júri? E se de alguma forma esse vídeo te chamou a atenção, ou aqueles filmes que você assistiu de alguma forma te prendeu e te enveredou para a atuação no tribunal do júri, é importante te dizer uma coisa: boa vontade não sustenta plenário. Muito embora você seja aquela pessoa que já se enxerga atuando no plenário do júri, o júri vai te exigir método, leitura do ambiente e capacidade técnica acima de tudo, para que você consiga exercer um bom trabalho e uma boa defesa na atuação do tribunal do júri. O júri te exigirá único e tão somente saber o que fazer antes, durante e depois da sessão plenária. Júri é lugar de muita responsabilidade. E é exatamente isso que nós trabalhamos na mentoria da Oficina Criminal. Não é uma formação vazia ou a tentativa frustrada de construir um personagem. É simplesmente a única oportunidade que você terá de construir, desde a questão teórica até a prática e, no final, um júri real. É a única oportunidade que você terá de adquirir, em 15 aulas, conhecimentos teóricos, depois, no segundo momento, estudar um processo real e, por último, vir junto conosco e atuar numa sessão plenária de verdade, colocando em prática todas as técnicas que você aprenderá durante essa jornada. E por último, eu trago para vocês, inclusive, uma história real. O júri, ele é uma verdadeira vitrine profissional. Pelo fato de te colocar em evidência, pelo fato de você ter que agir de uma forma em que você realmente é, sem dar a oportunidade de você se esconder atrás de rótulos
ou se travestir de um personagem, daquele super advogado, que às vezes, de forma natural, esse advogado nem existe. E eu, Matheus, já passei por isso. Por um período da minha vida, embora eu já atuasse no tribunal do júri, quando alguém me perguntava qual era a função que eu exercia enquanto advogado, eu falava que eu era um advogado generalista. Eu temia dizer que eu era um tribuno do plenário do júri. Todavia, um dia, fazendo um júri na comarca onde eu resido, eu fui abordado por um cliente que já me conhecia, porém ele só confiava em mim parte das questões em que o seu negócio necessitava de um advogado. Só que quando ele me viu atuando no plenário do júri, sustentando, lidando com a prova difícil, com a mesma expertise que um advogado lida com uma prova fácil, capacidade de improviso, quando ele me viu fazendo apartes, quando ele me viu tecendo questões de ordem, ele me chamou depois e falou: Matheus, se você consegue lidar com essa situação do júri, certamente você tem capacidade plena de cuidar de forma integral do setor jurídico da minha empresa. E foi assim que eu fui promovido. Eu fui promovido dentro do cenário desse cliente e o meu escritório todo foi abençoado e teve essa dádiva de crescer, porque esse cliente me viu atuando no plenário do júri. E por me ver atuando no plenário do júri, ele viu que eu tinha capacidade de exercer mais e melhor coisas que eu não estava exercendo naquele momento. E por isso eu digo e repito, o júri é o seu melhor cartão de visitas, é a sua melhor vitrine profissional, pois lá as pessoas te verão em evidência e as pessoas verão o profissional incrível em que você é. E como eu venho falando sobre qual é a responsabilidade de estar num tribunal do júri, eu trago para você 3 pontos principais que exige do advogado que ele trate o plenário do júri com muita responsabilidade. O primeiro deles é o tipo de caso que estamos lidando. Nós estamos lidando com crimes graves. Se é que aquela pessoa realmente cometeu aquele crime, é um crime grave. Muitas das vezes é um crime bárbaro, mas ninguém está excluído de não praticar um fato como esse. O segundo que eu te digo é o perfil de clientes. Nós estamos lidando com situações delicadas, com pessoas fragilizadas, emocionalmente abaladas, seja o autor do fato ou o suposto autor do fato, ou seja a família da vítima. Por fim, eu também trago para você a clara atenção que temos que ter a respeito do ego. Lembramos, muitas das vezes, o júri vai mostrar o profissional que você é, vai mostrar o bom profissional ou o incrível profissional em que você é. Por isso, tome muito cuidado com a vaidade, com o ego. Cuidado em demonstrar ser uma pessoa muito poderosa, mais do que você realmente é. Lembre-se sempre de um conselho que fala que ninguém é grande demais para que não tenha nada para aprender, e nem pequeno demais para que não tenha nada para ensinar. Muitas das vezes, ali no júri, vemos uma pessoa mais simples, mais humilde, mas uma palavra daquela pessoa faz salvar o seu processo. E você, quanto muitas das vezes pode achar que é uma pessoa muito grandiosa, tem muito o que aprender com o seu semelhante. Lembrando, o júri trata-se de pessoas, por isso, seja uma pessoa agradável, tenha empatia, tenha naturalidade, seja um verdadeiro ser humano. Por isso, o júri exige respeito. Respeito ao conselho de sentença, aos familiares da vítima, ao seu cliente, a todas as pessoas que ali estão. Exige respeito ao caso, exige respeito à extensão da forma com que você traz aquilo e muitas das vezes exigirá que você, mesmo podendo dizer algo que seja de uma forma reativa, que seja grave, não diga e entenda que no júri não temos vencedores. E eu digo isso por experiência própria. Advogar no júri pode ser uma experiência sólida e transformadora, que mudará a sua advocacia da água para o vinho, do veneno para o antídoto. Todavia, exige responsabilidade, respeito e deve ser feito com muita maturidade e capacidade técnica. E se esse conteúdo, ainda que por um instante, fez sentido para você, me conta aqui embaixo nos comentários. Me diga também se você se vê atuando no plenário do júri.
o que mais você tem de curiosidade, se tem algum ponto que você gostaria que houvesse um pouco mais de aprofundamento, e me conta também o que falta para você atuar no plenário do júri. Convido você para se inscrever no nosso canal, deixa um like aqui nesse vídeo e nos acompanhe, porque semana após semana postaremos para vocês conteúdos desmistificando a atuação no Tribunal do Júri e te dando a oportunidade de atuar junto conosco num plenário real.